Oi, boa tarde. Começando aqui. Vamos esperar a Ana entrar para eu convidá-la. Tô bastante ansiosa, esse tema me encanta muito. Oi, Bibi. Oi, maternagem e atividades da Luna. Como vocês estão? Tá dando para me ouvir? Me manda um joinha, por favor. Enquanto isso, vou pôr um filtro. Boa tarde. Oi, Montessori na palma da mão. Raquel de Paula. Oi, Ana. Ana, vou te chamar, tá? Vamos lá. Oi, Oi, tudo tudo bem? bem, graças a Deus. E Que vocês? alegria. Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o convite. Ah, eu que agradeço. Fiquei ansiosa porque é uma coisa que eu queria muito fazer, mas sempre ficava pensando na vergonha e tal, mas muito feliz que você topou. Acho que vai Exato. ajudar muitas pessoas. Você sabe, né? Eu te falei, eu sou super vergonhosa e para mim estar aqui é um pouquinho difícil, mas eu queria aceitar o seu convite, né? Por gosto tanto de Fico feliz. você, né? Então, estamos aqui. A gente vai ajudar bastante gente hoje, dar bastante ideias sobre a observação, né? O poder da observação. Sim. Bom, eu ia incluir aqui, no, você sabe, né? No, na live, os slides, mas eu Aham, não consegui. Então, eu vou mostrar pela tela do meu computador. tá Eu joia. separei aqui. Se o pessoal puder me dizer se tá boa a imagem, se dá para ver, é o primeiro ambiente que vocês prepararam para Nicole, né? Pelo Isso. menos foi o que eu encontrei no seu Instagram, que eu stalkeei você nesses É, dias. foi isso mesmo. Queria que você me contasse um pouquinho sobre como é que foi o início, como que você conheceu o método Aham. e esse já foi o primeiro quartinho da Nicole mesmo, ou você teve um outro quarto antes, como é que foi esse processo? Tá bom. Esse foi, sim, o quarto da Nicole, né? O primeiro quartinho, o tão sonhado quartinho, né? Que toda mãe de primeira viagem quer fazer, né? Acho que a primeira coisa que toda mãe sonha é montar o quartinho, né? E assim que eu soube que estava grávida, que a Nicole foi um bebê tão desejado, né? E tão demorado para a gente conseguir, que ela chegasse até nós. Então, eu fui me preparar, né? Falei, agora eu tenho um filho, né? Agora eu tô grávida e eu quero me preparar para receber esse bebê da melhor forma. E aí foi Foi onde durante a gestação. foi durante a gestação. E aí eu fui pesquisar, né? Como que é ser mãe, como que é ter um filho e tudo mais. E Muito aí, é, e aí eu fui pesquisar e cheguei a ter Montessori, né? Na época que eu comecei a pesquisar, eu ainda tinha um perfil fechado de Instagram, então Instagram acaba que não entrega muita coisa pra gente também, né? E aí eu fui conhecendo aos pouquinhos, né? A questão do Montessori, de como que as pessoas apresentavam Montessori, né? a E aos primeira coisa poucos. que a gente é o quarto, né? É o quarto, exatamente, é o quarto. É. E aí eu fui pesquisando mais, né? Falei, não, eu tenho que conhecer um pouco mais. E aí fui atrás. Mas assim, o quartinho da Nicole mesmo, né? Hoje eu vejo que muita coisa eu teria feito diferente, né? Foi um sonho, né? Na verdade, o quartinho dela eu realizei dessa forma. É, mas hoje eu faria algumas coisas diferentes nesse quartinho, né? Bebê, né? Pro bebê É, que... pro bebê. Porque assim, ela não usou, né, desde o início. Contando um pouquinho da nossa Sim, história, né? Ela não usou desde o início. Ela ficou primeiramente no Moisés, no meu quarto, e aí depois ela foi pro quartinho dela. foi a mesma coisa que aconteceu aqui. É, Assim, a Rebeca ficou bastante tempo no Moisés, no meu quarto, e depois a gente aham, fez cama compartilhada.
E até hoje ainda é difícil para mim trazer ela pro quartinho que já tá pronto, sabe? Fico Aham. querendo comigo. É, Mas esse quartinho da Nicole já tinha muita coisa, né? Caminha abaixo, espelhinho, tinha sim. É, o nome a, a- dela, os olhos, poucas cores, né? exato. Pouca informação. Exato. É, Então já isso eu procurei fazer, né, bem de acordo mesmo com o que eu lia, né, a barra foi muito importante, o espelho, né, para ela, quando ela começou a engatinhar, para ela poder se olhar, e essas coisas com certeza eu achei super importante, mas em termos, assim, da cama em si, né, aí hoje você já vê que eu já mudei um pouquinho, só o colchão no chão a princípio, né, hoje ela dorme numa caminha mais alta, mas a caminha, a cama, a casinha em si, hoje seria uma coisa que eu não faria. muita gente pergunta se precisa, né? E É, se é uma não cama casa precisa. precisa, e talvez até não, melhor que não seja, né? É, Apesar de ser tão. eu acho lindo. Hoje a Nicole tem, né, uma que eu te mostrei, né, cheguei a te mostrar, que na verdade é a cabaninha dela, né, não é uma cama casinha, não tem um colchão, não tem nada, é o cantinho de leitura dela, na verdade. E, é, Acho que a e, gente vai mostrar aqui também. e a gente construiu, né? Foi eu e o meu marido que construímos. Então, hoje ela gosta, né, de ser o cantinho de leitura e também gosta porque a gente brinca de cabaninha, né? Então, isso é gostoso. Maravilhoso, adoro cabaninhas. As É, crianças. Eu acho que é porque é mais baixinha, né? Elas se sentem mais acolhidas. é verdade. Já tá Aham, exato. bem legal. E aí eu separei aqui também um slide com um ambiente preparado para bebês, um brinquedinho que vocês fizeram. É o mobile, né? Com cano de Isso, PVC. fizemos, exato. Esse aí meu marido construiu de cano de PVC e foi super tão facinho de fazer e baratinho, né? Comprou só os canos de PVC e montou. Na época E ele uma não ideia chegou. super boa também. Ficou super legal. São E, mais caros, né? Às vezes a gente acha que não pode fazer por conta do exato, preço. exato. Dá para fazer em casa, né? Tem, tem várias opções e dá para usar, né? De várias formas e ir trocando, né? Os móveis ali. No começo eu pendurava mais os brinquedinhos dela mesmo, né? Que ela gostava. E aos poucos a gente foi trocando, colocando umas fitas e outras coisas. Memórias e tudo vai Exato. gerando outro interesse. É Isso. observando esse mesmo, né? Exato, observando e sentindo, né? Cada fase a gente vai mudando e vai melhorando. Vocês ficaram no Brasil, quantos anos ela tinha quando ela saiu? Já tinha um ano? Quando vocês se mudaram? Já. Uhum. O nosso processo de mudança, né, foi um processo, eu falo, não foi uma mudança, assim, foi um processo de mudança. Começou um pouquinho antes da Nicole completar um ano. Porque, né, demora, né, essa transição até conseguir uma casa Desafio. aqui. A gente veio antes, né, para visitar e até achar a casa para alugar e tal. E chegamos a nos mudar dentro do Brasil mesmo, para que ficasse mais confortável de guardar móveis, essas coisas. Então foi um processo. E aí, quando a Nicole chegou aqui mesmo, né, que a gente chegou a mudar para uma casa mesmo, ela tinha 1 ano e 4 meses. Já fez, vai fazer um ano agora, né? Que vocês estão aí. Fez, né? Na verdade já fez. E essa estantezinha, você fez aqui Essa, ainda, né, no ainda no Brasil? Brasil, isso. Essa aí era a estante que, na época, né, do quartinho dela, ficava no quartinho dela, né, com algumas coisinhas só. E aí, nesse processo de transição, quando nós mudamos para esse apartamento até poder vir para cá, foi onde eu montei essa estante na sala da nossa casa, né, do apartamento que a gente morava. Porque no quartinho dela não cabia, aí ficou só a caminha e, e aí a estante foi para a sala. E também era um lugar que a gente gostava e gosta até hoje, né? É um lugar onde a gente mais fica e era onde ela gostava de brincar, né? Perto da gente. Então acabou que foi o nosso lugar escolhido para as brincadeiras dela, né? Para estar ali o Ambiente tempo todo preparado com para a ela. família. Exato, o ambiente para a família, exato. O quartinho fica um espaço de mais recolhimento, mais Exato. tranquilidade. Isso mesmo. Foi Eu essa a nossa escolha quando
Tanto quanto nós fizemos o primeiro quartinho e também depois quando nós nos mudamos para cá. A gente vai falar bastante da sala de vocês atual, porque é muito legal. Tem É, tipo, um mundo de ambientes, né, na sala é, de vocês, muito legal. Mas voltando aqui para o Brasil ainda, foi quando vocês começaram a usar a torre, né? foi. Eu acho que antes da Nicole completar um aninho, talvez, a gente adquiriu a torre, né? Porque a torre dela era um cadeirão, né, de alimentação. Ele era 3 em 1, cadeirão de alimentação, era torre e também funcionava como mesinha. Eu acho que eu nem tenho fotos dele, assim, dessas 3 opções. Só achei essa, mas o nosso É, também é assim, tem essa variedade. E no nosso outro apartamento que era menorzinho, a torre era praticamente o nosso único ambiente. A gente usava a torre para tudo, e como mesinha. funciona, né? Funciona. Porque a gente morava em apartamento, era, nossa, muito menor do que aqui, né? Então a mesinha, né? E cadeirão era, nossa, tudo de bom, porque apartamento não cabe muita coisa, né? A gente joga a criança para cima, né? Quando a gente não pode Exato, exato. abrir para cima. E nesse aspecto a torre ajuda demais. A Ajuda gente também demais. fez. E ela poder participar ali, né, desde tão pequenininha, foi, assim, fundamental para conseguir, né, eu conseguir fazer minhas coisas também e para o desenvolvimento dela também, né, que ela participava ali, né. Então Já foi lá que começou a entender as coisinhas, né? foi lá que nós começamos com o Aninho. Muito legal. E aí vocês se mudaram em julho, não foi? Nos mudamos, isso. Antes de julho, foi janeiro, maio. Foi em maio, nós viemos Ah, para tá. cá. Essa foto é de maio, mais ou menos. É, Eu coloquei o título como um ambiente improvisado, entre aspas, porque e você vê que tá tudo organizado, não tem nada de improviso. Isso foi uma pré-mudança também, não foi? Houve uma mas pesquisa. isso é porque não era nessa casa que ainda era hotel. A gente morou por 2 meses em um hotel, era um hotel bem pequenininho. Ele era Entendi. todo integrado, sala, cozinha, quarto, então não tinha ambientes, né? E aí a gente. A tarde dela, você preparou esse Exato, cantinho. exato, isso mesmo. Tem até Eu uma foto. imagino, Oi? desculpa, Pode falar. não, no lugar dela, eu imagino como ela devia estar, né, confusa, né, um Sim, país novo, sim, ela sim. pequenininha ainda. Eu imagino que esse ambiente deve ter sido responsável por dar momentos de tranquilidade para ela De que calma, exato. E uma das coisas que eu fiz, é, assim, que foi muito importante no processo de mudança, eu conto, as pessoas acham estranho, assim, mas eu trouxe uma mala pequena de roupas minhas, né, porque a gente não podia trazer muita coisa, né, não tinha como, o custo é muito alto. experimentar outro É, país, imagina. então eu trouxe uma mala de roupas assim pequena para mim e todas as outras malas eram coisas da Nicole, porque eu falei assim, eu vou levar o que ela lembra, né, para ela não sofrer tanto nessa mudança de ambiente. Então eu trouxe almofada de cama, travesseiro, cobertinha, alguns brinquedos, né, não todos, porque muitos dos brinquedos dela eram de madeira, também pesado, então não dava para trazer, mas os brinquedinhos menores eu trouxe, livros, né? Então foi importante também trazer um pouquinho dela, né, para cá, para ela se sentir Observando o que é importante, né? O que era exato, importante para o que era importante ela, para se dela ela. Exatamente. é. Aí eu separei uma fotinho muito fofa da Nicole na cozinha. Isso. A Eles já cozinha estavam é. na casa. Essa foi a primeira fotinha da cozinha, na verdade. Foi quando a gente comprou para ela, quando nós montamos. A gente tinha se mudado para cá. E a Nicole conheceu, na verdade, essa cozinha na igreja que a gente frequenta aqui, né? Frequentava, né, com essa Ah, pandemia, né? sim, E na salinha das crianças tinha essa cozinha. E ela chegava na salinha, a primeira coisa que ela ia fazer era na cozinha. Então, o papai começou a observar, né, que ela gostava tanto daquele brinquedo, né? E como a gente estava com um pouquinho brinquedo aqui para ela, a gente falou, por que não, né? Vamos comprar como um investir. brinquedo.
E E até é também um. observando a justamente da cozinha antes, né? Na casa dela Exato, antiga no Brasil. Então, vendo exato, essa. exato. E aí foi bastante importante para a gente ter podido comprar, né, essa cozinha para ela e desde o início ela sempre gostou bastante. Eu acho que você vai falar mais para frente, né, você vai mostrar outras da cozinha, aí eu vou falar como que a gente foi adaptando, que no comecinho era só o brinquedinho dela ali mesmo. E aí depois foi se tornando mais real, né? É, é. Adaptação. Eu separei também uma foto que a gente falou do quartinho, como era, Uhum. aqui no Brasil, do quartinho dela, e você comentou do colchãozinho no chão, né? Isso, Essa foi a isso. segunda etapa do quartinho, né? Foi quando nós nos mudamos para cá e aí você pode ver até a estante está no quarto, a mesinha de atividades está no quarto, tinha brinquedos no quarto, tinha mais coisas. Foi uma tentativa, sabe, de fazer um ambiente mais completo para ela no quarto. E aí, com o tempo, eu fui observando que não estava funcionando. Então, tem casos que funciona, né? Tem Tem casos casos que que funciona. Então, funciona, sim, exato, exatamente. Foi o que eu pensei, né, quando eu fiz. E aí depois comecei a observar que funcionava mais deixar na sala, porque ela acabava ficando mais na sala com a gente, né? Então toda vez tinha que ir lá no quarto, buscar as coisinhas dela e levar para a sala. E aí foi onde eu fui observando, não, pera, se a gente tá mais na sala, né, por que não voltar tudo para a sala de novo, como sempre foi, né? E aí aos poucos a gente foi e adequando. agora já com o colchãozinho no chão, né? E isso, o colchãozinho no chão, e foi super importante para a gente também. A questão de amamentação também foi excelente. Fazer assim, né, um colchão um pouco maior também, para que eu pudesse deitar Né? e descansar também. É, quando estava muito cansada, acabava dormindo com ela mesma, Ah, o né? difícil de tirar a cama compartilhada aqui de casa é porque a Rebeca ainda mama bastante à noite. Aham, Então é muito mais fácil. Então eu fico nessa de me dividir nessa função. Então eu aham. entendo perfeitamente. É isso mesmo. Aí eu trouxe a fotinha que foi assim que começou a sala de vocês. É uma pena que a qualidade da olhar a tela não é tão legal, né? É verdade. Mas, Mas mas aqui dá tem para, dá para. o comecinho de uma estante e é Isso. um calendário, né? É um calendário. Esse calendário eu fiz por um motivo bem especial, que o papai tinha ido viajar. Mas essa foi a primeira sala que nós montamos aqui. Nessa época aí, o quartinho dela ainda estava com aquela estante branca, né? Tinha alguns brinquedos lá e eu tinha montado essa menor na sala. Não, essa era uma outra Era uma mesmo, né? outra Separada. mesmo, é. Mas aí depois Sim, a gente acabou colocando tudo na sala, tudo junto. E o quartinho passou a ser só o quartinho mesmo, descanso. de dormir. Aqui eu já tenho uma foto, bem disso que você está falando, da sala mais. Já é Isso. uma sala preparada, né? Isso, aí já Uma começou a ficar sala de mais preparado. observação. Exato, exato. No Eu acho começo, muito, muito legal. no começo a gente tinha feito até, você viu que tá uma sala assim, normal, né? Sofás, tinha a TV também, que a gente manteve, e aí eu fui acrescentando as coisas dela, né? A estante dela e tal. E aí, com o tempo, a gente foi achando outras necessidades e foi mudando um pouco mais essa questão. Observação aqui, uma pitadinha de amor Exato, ali, uma exato, respeito, movimento, né? Que tem exato, tudo isso em exato. E a gente muito. acabava, até nos meus posts, né, você teve a oportunidade de ver, né, por que que a gente acabou tirando, né, o sofá. A gente acabava ficando no chão com ela o tempo É, todo, então a gente foi vendo que não tinha muita aquela função ali. A gente acabou tirando o sofá, colocando em outros lugares, e aí ficou, né, o ambiente dela mesmo, somente. eu imagino que para ela também seja uma festa, né? Ficar na sala e vendo tudo que tem disponível para ela lá o tempo todo, né? Exato, Estímulos bons, né? Não são aham, estímulos que desconcentram, né? Estímulos que exato, favorecem o tempo inteiro para ela poder escolher e ter essa liberdade exato. total mesmo, né? É, Fico sempre pensando e como nossa, aqui, desculpa, imagina. né? E como aqui é sala integrada, né, com cozinha, é onde eu acabo ficando mais tempo, né, essa opção nossa, né, de ter transformado a sala em um ambiente dela mesmo, assim, né, de ter todos
todos os brinquedos, né? Todas as atividades juntas ali, porque eu tô o tempo todo olhando, né? Enquanto eu tô É cozinhando, eu tô vendo ela ali e aquela observação distante, que está sempre presente também, né? exato, exato. Foi uma coisa que Muito legal. facilitou pra gente. É, no dia a dia, né? Principalmente numa família que está morando sem rede de apoio por perto, né? Exato. Como é que você É, é, é importante. É. ajuda muito? Aí eu separei uma fotinho do primeiro cantinho de leitura da Laí, né? Foi a Isso foto que eu mesmo. achei no Instagram. E Foi eu isso queria que mesmo. você comentasse um pouco se esse cantinho ele foi preparado com a intenção de estimular a leitura ou se já era uma coisa que você tinha observado esse interesse e aí esse cantinho surgiu por conta do interesse dela. Como é que foi? Não, Porque muitas esse mães preparam com o intuito de para incentivar, surgir, né, a para leitura. incentivar. É. Não, no caso dela já foi pelo interesse dela mesmo, né? Ela sempre gostou muito de ler, né? Lia muito com a gente durante a noite, durante o dia. Ela sempre é aquela criança que está com o livro na mão e pedindo para a gente ler. Então, observando isso, eu acabei montando esse primeiro cantinho de leitura no quarto dela, que foi ali um cantinho do lado da cama dela. Coloquei uma almofadinha, os livrozinhos ali para ela. E essa almofada ainda continua, ela ainda está lá no cantinho de leitura, que agora é dentro da casinha. E os Tem livros que juntos. aproveitar. É, A gente vai observando os interesses, que os interesses mudam e vai readaptando, né? A gente não precisa readaptando, ficar com. exato. O ambiente muda o tempo todo, né? O tempo todo a criança vai evoluindo, vai, né, mudando as fases, e a gente vai observando isso e vai mudando. Aí vai da criatividade da mãe, né? Para aproveitar o que Exato, já tem, exato, para é. readequar. Exato, exatamente. Outro ambiente que eu gosto bastante que você preparou e eu sempre peço para publicar quando você tem alguma nova alteração é o armarinho, né? O armário da Isso, Nicole, isso com mesmo. roupas disponíveis. Isso Começou mesmo. assim, né? Com uma arara, Começou. Isso. espelho. O guarda-roupa dela, quando a gente se mudou pra cá, ele era dentro do closet, que é do meu quarto, né? Porque no quarto dela não tem closet, e é só as quatro paredes mesmo. E aí, a princípio, eu não tinha colocado nada no quarto dela, eu tinha deixado no meu mesmo, para que ela pudesse escolher no meu quarto. Mas aí estava causando alguns problemas, porque ela entrava, ela queria o melhor vestido para pintar, e aí, né, tinha É, todas as esse roupas, tipo de coisa não tem. Quando a tinha gente fala de oferecer essa oportunidade de escolha, são escolhas que a gente autoriza antes. pré-selecionadas, exatamente. Se é frio, se é calor, se vai para a escola, Exato, se vai exatamente, isso mesmo. E aí foi onde eu falei, nossa, preciso colocar alguma coisa no quarto dela, né? E pré-selecionado já por mim, que sejam adequados para a estação, para o horário do dia, né? Para atividade. E aí foi onde eu coloquei algumas peças, né? Pouquinhas peças mesmo no início, para que ela pudesse escolher, exatamente. E funcionou. entender. Foi um ambiente que funcionou muito bem desde o início. Eu, assim, você até me perguntou, né, qual o ambiente que vocês, assim, acham que deu mais certo? Acho que foi o guarda-roupa, porque funcionou É, desde o ela começo. gosta de poder escolher, né? E aí, quando Gostam, você deixou disponível coisas, todas lá, todas as coisas que estão disponíveis, ela pode escolher, é um empoderamento muito grande, né? A autoestima vai é, lá em cima. exato. Escolhi essa, posso vestir essa blusa, né? Aham, exatamente. Eles se sentem pertencentes, né? E é o que você E são falou. pequenos. Quem não Pequenos. tem arara? Quando eu morava no outro apartamento, tinha um armário normal, armário alto, fechado, com gavetas, né? E Aham, o que eu costumava fazer com a Rebeca, pouquinho, quando ela tinha um ano e pouquinho, era mostrar duas opções de roupa na minha mão mesmo, ali em cima aham. da cama, e aí ela escolhia dentre essas duas opções, sabe? Então, já é um comecinho também, Já né? Para quem é. não tem um espaço. Mas era assim que eu fazia no Brasil também. Ela tinha um guarda-roupa também normal, né? Guarda-roupa alto. E aí eu sempre colocava ali. Tem essa e tem essa. Qual que você quer? Do dinossauro ou é da florzinha? E aí, É, e eles se sentem bem, né? Eles gostam. É muito importante isso. vem vestidos, né? Tem um espelho ali, já estava um Exato, espelho para ela se ver vestida com aquela roupinha que exato. ela escolheu. Exatamente. Muito legal. E aí eu também separei aqui
o cantinho de autocuidado. Ah, o cantinho do autocuidado, exato. Foi o primeiro, né? Isso, esse foi o primeiro que a gente montou. Eu acabei montando ele dentro do banheiro. Aí até você me perguntou também, qual cantinho não deu certo? Foi esse. É bom que eu já falo dele. Foi esse, não deu O que que você certo sentiu? aqui. Aqui, né? Lógico, não deu certo aqui. Ah, Não e, é, é, e cada é caso. isso, a gente tem que observar, né? Cada criança, cada criança. Por que que ele não deu certo? Eu tinha feito ele no banheiro, né? Coloquei aquele armarinho baixo, com um espelhinho, os lacinhos de cabelo dela, algumas coisinhas, né? Porque ela usava fralda ainda, coloquei a fraldinha para ela poder ela mesma pegar. E só que a Nicole, ela sempre foi assim de gostar de usar o ambiente da casa. É, como que eu posso dizer? Tipo, Verdadeiro. o verdadeiro, exato, o verdadeiro. Ela quer pegar lá no armário que o papai e a mamãe pegam, entendeu? Então, acabou que Ponta não. por Exato. Então, não funcionou por isso. Porque aí a escova de dente dela, por exemplo, ficava embaixo, né, para ela ir lá pegar. Aí ela queria pegar onde estava a nossa. Então, acabou que havia teve você que. chegando em si. Exatamente. E aí voltamos tudo de novo para a bancada da pia, onde fica ali de todo mundo, e ela ficou super satisfeita e é onde ela usa até hoje. Por isso que cada criança é uma criança, né? Exato. De observar. Tem que observar. Eu tenho uma outra fotinho aqui, uma outra fase do quartinho dela. Você se lembra o que que mudou na época que você fez essa Lembro, alteração no quarto? lembro sim. O guarda-roupa tá exatamente no mesmo lugar. Ali aquela estantinha onde eu coloquei o autocuidado, né, a escova de cabelo, isso, agora tá no chão. A gente colocou no chão porque isso aí era uma caixa de papelão Uma que eu caixa de papelão? encapei, exato. E aí Eu lembro, né? com o tempo ela foi se perdendo mesmo, né? E aí eu acabei colocando o potinho no chão. Então hoje o potinho tá no chão, ele tá do ladinho assim do guarda-roupa mesmo, né? O guarda-roupinha dela tem duas caixinhas e mais esse que é o do autocuidado. E funciona bem, porque tá do lado do espelho, é ali que ela gosta, é ali que a gente acaba arrumando o Ele cabelinho. ainda tá O espelho continua no no mesmo lugar, no mesmo lugar. pelo que eu acho que ele ter saído também. Não, é no mesmo lugar. O colchão tá também no mesmo lugar, só que agora a gente acabou colocando a cama, né? Elevei por causa daquela questão de aqui deserto, né? Tem muitos bichos, né? Insetos, E a segurança sempre em primeiro lugar, né? sempre Isso em que eu primeiro usei até lugar. eu usei seu Isso, post até para falar sobre isso. A exatamente. caminha tá mais alta, Tá mas é uma alta. altura segura, né? Que você Sim, é uma sabe que altura ela tá. segura, é bem baixinha até, ela sobe sozinha, desce sozinha. E não tem perigo também em relação à queda. À noite eu protejo as laterais para ela não, né, vir a rolar caso ela role. Então é protegido as laterais. E aí aquela estante do banheiro foi pro quartinho também. Aí ficou ali onde ela coloca os livros à noite quando a gente vai ler para ela. E tem um abajurzinho também. E o cantinho da Certinho. leitura voltou, ficou do outro lado, né? Que é onde agora tá a casinha. Separei uma fotinha aqui também da primeira, assim, eu chamei de Cantinho de primeiro artes. cantinho das artes, mas na verdade já tinha, né, no Brasil, vocês já tinham começado, né? Tinha, a gente não tinha um cantinho de artes separado assim. A gente tinha é, algumas coisinhas que ela já gostava, a tinta e tal, mas eu nunca tinha tido organizado um cantinho específico ali para colocar para ela, que ela pudesse escolher, né, na verdade. Que essa escolha que eu acho tão importante, né? A criança ter esse poder de escolha faz toda a diferença. Tanto, né, que assim, a juventude, eu tenho acompanhado familiares e pessoas próximas numa idade de juventude, assim, que não sabe o que quer, né? Não sabe o Exato, que é. Então, começar desde o início com pequenas escolhas fáceis, como essa, que cor que exato. quer pintar, Uhum. acredito que ajuda muito, né? Ajuda, ajuda sim. Ajuda muito, sim. Então aí a gente fez esse cantinho para que ela pudesse ter a escolha mesmo, né, de decidir o que ela gostaria de usar. Mais escolhas aqui na cozinha, né? Mais Exato. opções. Isso. Foi aqui que vocês adaptaram o móvel? Foi nessa época?
Ou Desculpa, ele desculpa que cortou, eu não entendi o que você perguntou. foi nessa época que vocês adaptaram a cozinha da Nicole para ser funcional, né? Para a Isso, torneirinha abrir meio. isso mesmo. Aí a gente, na verdade, a gente percebeu desde o início, né, que ela tinha uma torneirinha, né, de plástico nessa cozinha e ela ficava lá tentando girar, né, e água, água, água. E a gente percebia que ela queria brincar com água no Buscando a fogãozinho, né, na realidade. cozinha, buscando a realidade. E a princípio nós colocamos um filtro, né, com quantidade de água limitada que coubesse dentro daquela bacinha, né? E para que ela usasse e enchesse até onde fosse o limite, depois a gente retirava e colocava mais. Mas aí com o tempo a gente foi observando que ela usava mais vezes, né? Ela precisava de um pouco mais, né, de tempo ali para ela. E aí foi onde eu tive a ideia de perfurar, né, a bacia da pia, colocar um balde embaixo e aí colocar uma quantidade maior de água em cima, né, para ela E fazer ali. funcionou super bem essa Funcionou. adaptação. Funcionou e é uma das coisas que funciona assim até hoje, muito bem. Ela gosta bastante e passa bastante tempo brincando ali e funcionou muito bem, sim. Brincadeiras com água por aqui também É, são sucesso. são As sucesso, que ela né? Eu acho que é mais concentrada é na água. exato. São as que mais eles gostam, né? De água, não tem, eu falo que não tem erro. É, é verdade. Aí, com tudo isso pronto, ainda assim, você passou por uma nova fase, né? Que Isso. foi o presente. Queria que você contasse desse presente da Nicole do Natal do ano passado. Como é que foi? É, Uma eu ideia falo, diferente. exato. Eu Um acho, presente diferente. exato. Eu falo que foi um presente, foi meu, na verdade, né? Porque era o sonho, um sonho meu, na verdade. E eu falei assim, não, eu quero juntar todos os cantinhos, né, e colocar todos unidos ali no mesmo ambiente para ela. E aí eu pensei, né, em algumas estantes, né, para organizar melhor os ambientes, né, cada cantinho. O time das artes ganhou E isso ganhou, um cavalete, né? A isso. mesinha veio para cá também. Isso. Tem aquela estantinha, né, de três partes ali também, eu acrescentei ela para só para separar. Isso. Ali só tem artes também. E porque foi uma coisa que eu fui observando, que a Nicole ela começou a gostar muito de artes, né? E aí quanto mais eu colocava coisas relacionadas a artes e separado, né, em pequenas bandejinhas organizadas de uma forma melhor, ela foi se interessando mais. E aí foi onde foi surgindo essa oportunidade, né, de montar de uma forma melhor esses cantinhos. Tem um cantinho aqui que agora ele deve estar sendo um pouco usado, mas o cantinho do passeio. É, Se bem que aí as coisas já estão voltando, já estão voltando há um tempo, né? Não tá, a gente que está ainda mais em quarentena por aqui. aham. Mas eu queria que você falasse sobre esse cantinho. Isso, esse cantinho, Audrey, ele foi criado lá na porta da garagem, porque era o local que a gente mais saía, né? Quando ia para algum lugar, ia para o parque, ela passava ali, calçava o sapatinho dela, pegava a mochilinha e era onde a gente ia para o parque, principalmente eu e ela, né, durante a semana. Então ele funcionou muito bem até antes da quarentena. Sim. Porque aí perdeu função, né? A gente não saía mais, então ele deixou de ser útil. E aí eu até Mas ele acabei é super importante nesse sentido, né? super De importante, deixar a coisa levar exatamente. porta, né? A ensinar a criança Isso, ou a se calçar e lembrar sempre que tem que levar o casaco, ou que tem que levar o exato, guarda-chuva, exato, o chapéu do dependendo do clima, exatamente. né? Então, e eu tirei ele, na verdade, ele ainda funciona, só que eu tirei ele da porta da garagem e hoje ele tá aqui na porta da sala, que é onde a gente sai, Ai, porque aqui a gente tem conseguido sair, né, no condomínio para passear um pouquinho. Então a bolsinha continua ali, os ganchinhos continuam ali. Tem a bolsinha dela continua lá, uma blusinha, agora não porque tá bem calor, mas o óculos de sol dela tá ali, os sapatinhos, te então preparar. é, tá em outro lugar, na verdade, né? Não mudou a função, é a mesma função, mas agora ele tá na porta da sala, porque é onde a gente sai.
A gente não quase É, não sai mais de carro, mas sai um pouquinho a pé aqui. não deixa de ser uma observação da situação Exato, do. exato. Aí eu separei aqui também uma foto que eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre a mesinha das refeições, aqui incluída na cozinha preparada da Nicole. Sim. Também veio depois? Ou sempre teve e eu Não, não percebi como é que essa mesinha, ela é a mesinha de sensorial, né? sensorial também, né? Então a gente sempre usou ela como refeição e como sensorial. E então ela ficava no meio da sala, na verdade. Tem um post que ela vai aparecer Eu no lembro, meio. É, eu não tinha e percebido que era a mesma mesa, mas é eu a lembro da mesa mesma, no meio da é sala. a mesma. Então Olhando para a lareira, né? ela acabava mudando de lugar, mas agora ela tá exatamente assim como tá nessa foto. Ela tá no mesmo lugar, porque ela tem usado menos até a mesa sensorial, a gente tem usado outros lugares. Tem uma mesinha Sim. que fica no meio do ambiente dela, então a gente tem usado mais a mesinha do meio. E essa aí acabou ficando mais para refeição mesmo. Mas que também agora na quarentena a gente acaba comendo mais junto, né? Porque o papai tá em casa, trabalhando em casa. Sim. É, Então que- acabou que ficou mais na mesa, né, Aí ela usa tudo. dos adultos e dela, né, de todo mundo. Mas antes E aí eu nesse caso almoçava ela ali usa com tudo. ela. Ali era onde eu e ela fazíamos todas as refeições antes da quarentena. As duas, né? É. O que eu separei aqui, eu queria que você falasse também, é sobre o banheiro. Uhum, Banheiro preparado. As fotinhas que eu tenho são. isso. Que aí mostra aquilo que você falou no comecinho, né? De que ela sentia necessidade de subir e E buscar de higiene próximo de vocês, né? exato. Até interessante essa cadeirinha, essa escadinha, Audrey, foi a que nós usamos aqui durante bastante tempo antes de adquirir uma torre aqui, porque Ah, é? quando nós nos mudamos para cá, nós não compramos a torre logo de início. Então essa escadinha foi a escadinha que nós usamos por bastante tempo, acho que foi por 8 meses, na verdade. A gente usava, Caramba. a gente usava no banheiro e usava também na cozinha, então a gente arrastava ela para onde precisasse. É, a E vantagem agora da escadinha é que ela é muito mais leve, né? Então ela não tem que arrastar, mais prático mesmo. exato. Mas aí agora ela tá fixa, né, no banheiro e foi justamente por essa questão dela gostar de ser elevada, ao invés dela usar ali embaixo o cantinho dela, ela queria subir para ficar na altura dos E tem adultos. se sente feliz com tudo na altura dela, né? Tem criança Exato. que gosta de mundo. Por isso que é importante a gente observar aonde que a nossa criança se encaixa nesse. Exatamente. E cada ambiente eles escolhem de uma forma, né? É, também tem isso, né? Não tem Uhum. muita regra. E aí no banheiro, o banquinho dentro do chuveiro é para ela se sentar e lavar os pés, nesse Isso, sentido. exatamente. Ela, né, gosta, né, de tomar o banho dela, ela gosta de esfregar o pezinho, de esfregar a perninha, o bracinho, e isso é uma coisa que a gente permite também, né, que ela tome ali o banho dela, da forma dela, do jeito que ela acha que ela tá fazendo direitinho, e eu falo que depois a gente checa, pra ver se tá tudo É, ok. faz de tudo. Que é Uma importante vez pra também, né? sempre. Eles se sentem muito bem de poder fazer a parte deles, né? Então, Depois, talvez, quando você falou, eu pensei, talvez tornar essa checagem depois uma brincadeira também, né? exato, Assim, exatamente, exatamente. Aqui a gente faz, eu falo que funciona muito a questão da surpresa. Tudo que a gente fala para Nicole que é surpresa, eu vou fazer uma surpresa, funciona super bem. Então, aí é mais um cantinho que ganhou mais um cantinho que ganhou uma repaginada, digamos assim, foi o cantinho da leitura, né? isso, Que ganhou uma uma cadeirinha, poltroninha mais isso. confortável. Eu Essa adoro quando tem plantinhas verdes também. é, e ficou bem aconchegante essa cadeirinha. E interessante que essa cadeira a gente comprou para deixar assim, né, do jeito que ela tá ali, no cantinho da leitura, né?
Mas eu até já postei no, principalmente nos stories, acho que no feed eu não postei ainda não, mas já postei algumas vezes. A cadeira ela muda de lugar o tempo todo. A Nicole Deve coloca, ser levinho. exato, ela empurra, é bem levinha mesmo. Então ela empurra pela casa inteira essa cadeira e ela pega um livro e vai empurrando e ela senta onde ela quer ler. É, onde ela Ela quer leva a ler, né? leitura para onde É, eu queria ela, que ela pudesse usar para ver a lareira ou para desenhar. Não, ela usa para exato. leitura mesmo, mas Para leitura mesmo, é. Ela, por exemplo, às vezes eu tô no quarto e tô arrumando a cama. Muitas vezes ela tá comigo, às vezes ela, né, participa ali também, mas às vezes não, às vezes ela vai lá, busca a cadeira, arrasta com o livro, senta e fica lá. É, então essa muito boa cadeira nessa e uma coisa que a fazer gente nem pensou, na verdade, né? A gente nem pensou que pudesse servir tão bem assim, mas e eles mostram pra nossa, gente, né? Por isso que é importante sempre observar. A gente e acha que vai testar, né? deixar, a gente acha que vai deixar ali no cantinho e pronto, não. Eles sempre acham uma maneira melhor, né? Mais legal de usar. Criatividade. É. Aí agora eu separei alguns slides, não sei como chamaria isso, porque a ideia era que fossem slides, né? Mas tá Aham. meio bagunçado. De conselhos, queria que você desse conselhos sobre a organização do ambiente. Aí eu separei aqui duas fotinhas de como você organiza o rodízio de atividades e de brinquedos. Sim. Então, se você É, pudesse falar um pouquinho de como funciona isso por aí. tá joia. É, aqui eu optei por fazer exatamente assim, do jeitinho que tá aí, tá até hoje. É, eu fiz caixas, peguei caixas de fralda, né, na época a gente comprava, e encapei essas caixas e escrevi no computador mesmo, imprimi e coloquei lá, né, brinquedos, atividades, e assim eu uso para fazer o rodízio. Então eu tenho um armário num outro quarto que é o escritório do papai hoje, e aí eu coloco essas caixas lá, com todas as atividades, todos os brinquedos que eu faço rodízio. E assim eu vou trocando. À medida que eu vejo que ela não está usando mais, eu vou trocando essas caixas, né, os materiais que estão dentro dessa caixa e vou fazendo rodízios com eles. E funciona muito bem porque tá tudo separadinho, né? Fica muito mais fácil. Atividade, por exemplo, eu faço atividades que durem bastante tempo, né? Que ela vai usar várias vezes. Então tá sempre ali juntinho, guardadinho. Uma hora que ela, né, às vezes ela me pede, por exemplo, Joaninha, ela é apaixonada por Joaninha. Então, às vezes eu faço a estante da Joaninha, aí depois ela perde o interesse, eu tiro, aí eu vou e guardo tudo. Aí daqui a pouco ela, mamãe, você põe de novo a Joaninha na estante? Aí volta tudo pra estante. Então, funciona bem, sabe? Desde. Você não faz a cada semanalmente, Não, eu mensalmente? observo. Eu faço Tá, conforme eu observo. Eu não faço rodízio semanal, nem quinzenal. Eu faço à medida que ela vai me mostrando. tiro pontualmente. Eu acho linda a estante temática. É meu sonho fazer, ainda não Uhum. fiz. Acho que ela também daria. Mas o que eu faço é observar o interesse por algum determinado brinquedo e quando Aham, aquele interesse eu troco por um novo, eu vou fazendo assim. exato. Aqui também. Eu vou trocando conforme o interesse. Eu não faço fixo, não. E, e a escadinha você já falou, né? Que Hoje te ela ajudou tá no muito. Foi banheiro. sua torre. Ela é muito útil, né? Hoje ela fica só no banheiro e para escovar os dentes ali. Mas eu recomendo que toda família tenha pelo menos uma escadinha em casa, que ajuda Sim, demais, né? ajuda muito, ajuda muito. Aqui a gente optou, depois de um De tempo, observar. exatamente. A observação eu falo que é a chave, né? Sempre, sempre, sempre. E a escadinha mesmo, a gente usou por bastante tempo a escadinha, enquanto a gente pôde, né? E só que aí chegou um tempo que ela começou a ficar bastante mesmo na cozinha comigo. Que aí foi onde ela quis participar mais e mais, e todo dia ela estava ali. Eu começava a fazer o almoço, ela corria para a escadinha. Então, eu começava a fazer alguma E aí fica coisa, é, muito para ficar muito. e aí foi por isso a necessidade que eu vi de adquirir a torre. Porque aí, como ela ficava muito, muito tempo, aí eu falei, não, então vamos investir numa coisa, né, que ela fique, né, melhor ali, E né? é uma coisa a mais também, né? Porque como a torre também.
ela já não é tão leve quanto a escadinha, mas ela também é móvel, então é mais Ele uma opção. empurra, ela empurra. A torre dela, ela empurra também para onde ela quer. Aqui na cozinha, que tem a bancada, né, da cozinha, então ela vai de um lado para o outro da bancada e vai mudando a torre de lugar. Até para pintar ela gosta, porque eu uso uma parte da Ela tem bancada, eu uso uma parte da bancada ali para fazer atividades para ela. Então, toda vez que eu estou fazendo alguma atividade ali, ela já empurra a torre dela, sobe, mamãe, tinta, quer pintar ali também. Então, bem, né? então ela já pinta Você ali também. sinta aquela turma dela, É. certinho. Separei uma fotinho também um assunto interessante. Ai, O banheiro itinerante. é, É um piniquinho, né? é um piniquinho. É, Ah, é muito fofo esse piniquinho, é, parece um vaso. exato. Ele é um formatinho de um vaso, né, pequenininho. E ele foi o que a gente usou em casa, né, a princípio, aqui. E aí depois a gente acabou comprando a escadinha mesmo, né? Aquela escadinha de subir no vaso. É, esse vasinho vocês usam, É, deixam no carro, é isso. isso? Aí agora ele foi pro carro, fica só no carro. E ele é o banheiro itinerante, que a gente fala, que você falou, né? Também você escreveu. E ele vai para todos os lugares. Antes, né, quando a gente podia passear mais, a gente acabava usando bem mais ele. Mas até recentemente a gente fez um passeio de 1 hora e 2 horas, talvez, em uma cidade aqui perto, né? Pra gente conhecer a natureza, ver lugares assim diferentes, longe de Covid, né? Aí, E um pouquinho saímos de um casa. pouquinho, e fomos andar na natureza. E perfeito, foi super útil, continua sendo útil. Nessa ocasião aí, ele estava no hotel, né? A gente levou ele para usar no hotel. Mas agora a gente está Ah, usando. A gente vou deixava no usar. carro, usava no carro quando precisasse, e se fosse para um hotel, acabava levando ele para o hotel. Eu não tinha pensado nisso. É, É que ainda não desfraudou, né? Eu ainda estou estudando esse tipo de possibilidade. Como é que vai ser por aqui? Muito é. legal. E aí agora ele Fora que fica. E é bem útil mesmo. Toda vez que a gente vai passear, se precisar parar na estrada, pediu para fazer xixi, tem o vasinho ali. E resolve usa no ali. carro mesmo. E você falou que agora o que vocês estão usando é essa escadinha, né? E em casa tá usando essa escadinha. Eu já vi opiniões diversas sobre esse tipo de escada. Aham. Tem gente que recomenda porque a criança não se acostumou. É aquela história, né? De Tem observação. que observar. Queria que você Tem, compartilhasse a sua experiência, como é que foi com a Nicole, se de cara ela já conseguiu se adaptar, como é que foi com vocês, né? aham. A gente chegou a usar aquele adaptador sem escada um tempo. Uhum, E só que a gente tinha que colocar ela, né? Nós levantávamos uhum. ela para colocar no vaso. E funcionava só, né? Aquele adaptador. Mas aí, pela questão da autonomia, né? Para ela poder subir sozinha, né? Exatamente. Aí a gente optou pela escada e funcionou. Para ela funcionou muito bem. Então até hoje mamãe, tô indo no banheiro. Então ela vai e aí ela chama a gente para limpar depois, ajudar e tal, finalizar. Mas ela consegue sozinha, consegue subir sozinha. Então nesse ponto, em relação à autonomia, foi bem útil. E também pela questão dos pezinhos, né? Porque aí fica apoiado. Ah, sim, é que tem a história É, da, mel- da, da, da posição mais confortável, né, isso, para exato. as perninhas dobradas. Exato. Verdade, tem É. essa aqui. Mas o que também não impede de ser o adaptador também, né? E um banquinho embaixo, por exemplo. É. Eu já vi assim funcionar também. Acho que é. Bom, e tá quase acabando aqui o tempo, né? Passa muito rápido. Eu não Mas eu tenho queria, nem. eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre esses eletros, né? Agora é um frigobar, né? Tem Isso. mais coisas. Como que eles ajudam na vida prática, assim? Que diferença que eles fazem? O que você observou de mudança desde que você incluiu isso na Aham. cozinha da Vitória? Então, essa geladeirinha demorou um tempo para ela começar a usar. A princípio, sempre. Tem percebido? Oi?
Mas ela sempre teve ali esse Não, frigobarzinho, ou não, não? não, não sempre teve, não teve sempre ali, não. Eu só acrescentei ela ali depois mesmo. E foi quando eu fiz esse post mesmo. E aí a gente foi aquela questão, né, de ver se ela adaptava, né, de usar, pegar uma frutinha ali na hora que ela sentisse fome, levar para a mesinha dela para ela comer. E levou um tempo, não foi assim de um dia para o outro que ela começou a usar isso. E aí, quando eu postei, né, foi até quando eu falei que agora ela estava usando, então eu estava postando por isso, Sentir porque eu queria satisfação dela. sentir, né, se ela ia realmente usar ou se ia ser só um enfeite de geladeira ali. Mas não, ela acabou usando mesmo e hoje ela pega uma fruta, né, eu deixo em porções, né, separadinhas em potinhos, e ela acaba pegando ali para comer. Então funciona bem. E o filtro ele foi por causa da quarentena mesmo, porque a primeira coisa que faltou aqui foi água. E por Ah, incrível que entendi. pareça, é. E aí a gente corria no supermercado e não achava água. E aí o que que a gente vai Não pode fazer? faltar. É, na água, né? Aqui algumas casas até tem, né? Um filtro, acho que é um filtro central e as pessoas tomam água da torneira, dizem que tomam até, tipo, água do banheiro, pode sair água limpa de qualquer lugar. Mas essa casa aqui não, que é alugada, né? Então a gente tem que comprar água mesmo. E aí a opção foi um filtro, colocar um filtro. E ela adaptou bem. Aí foi onde eu tirei o filtro de vidro, né? De garrafa que ela usava. E aí ela usa só esse aqui junto com a gente agora. Mas a cozinha dela é um dos ambientes que ela mais usa. Ela tá, já tá uma cozinha quase industrial, né? Ela É, já tem espaço para tudo, muito é. legal. Eu perguntei dos elétricos porque recentemente a Rebeca manifestou interesse por usar o aspirador aqui em casa. Ah, E vira e mexe, ela tinha medo quando a gente ligava antes, e ela sempre aham, pedia para contar nós. E aí, do nada, assim, né? Pra mim, do nada, né? Pra ela levou o tempo. aham. Ela pediu pra ela ligar e ela ficou aspirando. Eu Ah, até compartilhei. E agora, todo dia ela pede um pouquinho pra ligar. Ela acha alguma coisa no chão, ela pede o aspirador. E eu achei que fez. Que os elétricos podem fazer faz. diferença, né, na É. vida. Eu não sei se nessa foto acabou aparecendo, mas tem um cantinho que fica o aspiradorzinho dela ali. Às vezes, quando ela termina a atividade, caiu alguma coisa no chão, ela já vai e aspira. Mas eu acho que acabou que não apareceu na foto. Né, nessa não deu pra Ele fica bem aparecer. no cantinho. Mas uma hora eu já mostrei ele nos Nossa, não. stories, mas qualquer dia eu mostro. Ele é um aspirador de mão e cabe nas mãozinhas dela, ela mesma vai lá e aspira a hora que ela quer. E eles gostam, né? Muito Como legal. gostam de participar. Eu queria que você falasse qual que é a sua expectativa dos próximos passos, assim, porque aquela história da gente dizer que ambiente preparado nunca está pronto, né? Quando a Não. gente acha que está pronto, tem alguma coisa para mudar. Aham, Eu queria que você tivesse, assim, alguma expectativa, talvez não se realize, né? Mas como que você imagina qual vai ser o próximo passo, o próximo cantinho que você vai ter que mudar? O que aham. você observou que, que precisa ser mudado em breve? Em breve, eu não. Em breve, eu acho que não. De mudar alguma coisa hoje, eu acho que não. Ah, Mas importante observação, sempre, sempre, sempre. E eu não costumo mudar, assim, tipo, um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu sempre observo o que ela me mostra que tá precisando, sabe? Adaptar. Tipo, o cantinho de artes. Acho que tem alguma coisa ali que não tá funcionando daquele jeito. Vamos virar assim, que às vezes funciona melhor, uhum. sabe? Às vezes só de você trocar o lado de onde você Coisa colocou sutil. sutil, já começa a melhorar, né? Mudar e funcionar melhor. Então, eu acho que tem que ser observação, não tem uma coisa assim que eu fale, daqui a pouco eu vou fazer tal coisa. Não, porque tem que ficar de olho nela. O que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, e aí aos poucos a gente vai mudando, né? E, e assim, sempre Maria Montessori fala, siga a sua criança, siga a né? sua criança, Não sempre, sempre, sempre. alguém não é porque a sua vizinha está fazendo, ou o perfil do Instagram hoje em dia, né? A gente se inspira no que a Exato. gente vê. Então não fique ansiosa se o ambiente que você Não, preparou não deu certo ainda, ou exato. não
ambiente, mas talvez ainda não seja. Ele é maravilhoso, salve, exato, daqui a pouco você. exato. Mas não fique ansiosa com a E sua nem criança, fazer porque tudo ao talvez não mesmo tempo, né? aos poucos, É, devagar. exato. Você Eu, vê que né, esses ambientes que eu fui criando, né, que chegou hoje, né, levou tempo, sim, foi bastante mudança, né, e foi aos poucos, né. Uhum. eu E costumo falar isso. Então, por onde eu começo? Eu falo, o que que essa criança gosta de fazer, né? exato. Começa observando. Parece que eu não quero responder, mas não é, porque realmente cada caso é um caso. Cada caso é um caso, é. E cada criança é única, tem que observar, né, ali dentro do ambiente dela, o que que tá chamando mais atenção dela, o que que não tá, né, o que tá funcionando, o que não tá, e aos poucos a gente vai se adequando, vai melhorando. E já teve coisas, por exemplo, aqui, o guarda-roupa da Nicole mesmo, já teve uma vez que eu quis mudar, e ela, não, mamãe, meu guarda-roupa aqui. Então, eles acabam mostrando pra gente, né? E tanto é que agora o guarda-roupa dela tá sempre no mesmo lugar e já faz tempo. E eu tenho certeza que se hoje eu tentar mudar de novo, ela, mamãe, meu guarda-roupa aqui. Tem que explicar, né? É, tem que respeitar. As coisas É, sutis, a gente já percebe, imagina coisas tão diretas, né? exato, exatamente. Ana, eu queria te agradecer demais, demais, demais. Assim, Ah, eu que nossa, por ter agradeço, Aldri. poder ter falado com a gente. Tenho certeza que muita gente que viu agora no ao vivo, que passou por aqui, que depois vai voltar e ver a gravação, com Aham. certeza vai inspirar a gente. Ah, Então, eu estou espero muito que. feliz de ter conversado com você. Eu pretendo fazer isso com várias pessoas, mas eu estou muito feliz que você tenha aceitado começar esse desafio comigo. Tá joia. Desculpa por não ter funcionado aí a questão dos Ah, slides, que eu estava imagina. achando que ia A ficar gente vai super aprendendo, né? cansativo. Vai melhorando e aos poucos vai ficando cada vez melhor. Quando eu conseguir fazer, eu te chamo e a gente conversa de novo. Tá joia. Muito obrigada, viu, Obrigadão, pelo convite e foi uma delícia essa conversa. Adorei. de verdade. Obrigada a todo mundo que ficou, que veio, que está aqui até agora. Se qualquer, qualquer dúvida que tenha ficado, quiserem conversar comigo, com você Sim, também, uhum, né? sim, E pode chamar a gente um DM, que vai ser maravilhoso conversar mais com vocês. sim. Obrigadão, vocês são maravilhosas. Ah, Ana. Os comentários aqui. Eu estava tão concentrada que eu nem vi quem entrou, eu nem vi quem mandou É, mensagem. eu, na verdade, eu Então, todo prefiro mundo. não ficar olhando porque eu fico mais ansiosa e com mais vergonha. Então eu fico olhando para você. Mas Eu faço agradeço todo mundo amor. que teve aqui com a gente. Obrigadão, viu? Um beijo e até a próxima. Beijo, até. Obrigada, Audrey. Já Obrigada a todo vou mundo tirar que o teve aí. cantinho das artes. É, Tchau, gente. Obrigada. tchau.